Olá! Chegamos a mais um vídeo do mini curso Ler e Contar Histórias para Crianças. A performance, a interação, a nossa terceira aula, a última aula. E você está aqui, que ótimo! Fico feliz por isso, viu? Fico feliz que você esteja aqui acompanhando todos os vídeos e percebendo que tudo isso pode fazer sentido para você criar o seu próprio caminho, a sua própria performance para fazer aí a sua leitura em voz alta para ler e contar histórias para crianças. Olha só, hoje eu vou dar aí um desafio maior para você, viu? Como nós falamos lá naquele vídeo 2, né? No vídeo 2 estava falando não encontrar a melhor forma, mas sim começar a perceber que existem possibilidades para poder buscar a leitura em voz alta, o ato de ler e contar de forma que fique diferente, que fique atraente aí para o seu público, né? Você vai encontrar o seu caminho, assim como eu fiz com o meu. Eu venho trabalhando durante muito tempo com narração de histórias e com leituras. Faço leituras dentro de livrarias. Eu trabalhei assim uns 12 anos trabalhando mediando, né, leituras e histórias, livros, mostrando livro. Então, com toda essa experiência que eu tive, eu fui buscando caminhos diferentes para que eu não ficasse repetindo, fazendo sempre a mesma forma. Eu fui buscando, eu fui experimentando. Tinha coisas que não davam certo, outras davam certo. Muito interessante é que às vezes a gente faz de um jeito num determinado local, por exemplo, num bairro. Aí quando você vai para um outro bairro, o público é diferente e aquele jeitinho que você fez não dá certo. Aí você imediatamente modifica aquele jeito, porque tudo é possível quando é feito dentro dessa questão também do improviso. Veja bem, olha só o grande desafio. Quando você vai levar uma leitura em voz alta, você já pode aí criar a sua própria persona, né? Uma personagem, ou até mesmo que seja você. Mas você contando essas histórias, você já vai fazer aí a sua apresentação pessoal. Olha, lembra que no primeiro vídeo de apresentação eu falei para navegar, eu tô sempre tocando nesse assunto, de olhar nas redes sociais, olhar aí os vídeos dos contadores de histórias, das pessoas que adoram ler. Ela sempre faz de algum jeitinho especial, é um jeito muito próprio seu de transmitir aquela história, né? Tem profissionais, no caso como eu, profissionais da área das artes, e aí vai usando a imaginação, vai criando outras coisas. Outros não, outros querem ficar só com a questão do livro nas mãos mesmo. Isso é muito pessoal. Não é o certo e o errado. É a maneira em que você escolheu, em que você acreditou. Já falei sobre isso também, não é já? Então vamos lá. Veja só. Numa leitura em voz alta, você quando vai apresentar para uma plateia, né, onde você tem um público aí ouvinte, você pode criar a sua primeira, você vai criar uma apresentação pessoal, né? Ou é a personagem que você criou, se você vai de personagem, ou você mesmo, mas você vai criar uma apresentação para que tudo faça sentido. Você não vai chegar, vai só falar o seu nome e vai contar essa história. Você vai abrir o livro e vai contar a história. Não, existe aí uma apresentação para dizer quem você é, o que você faz, e você pode fazer isso através da brincadeira, de um ato lúdico. Você pode fazer isso, a sua apresentação, introduzindo uma canção de apresentação, assim como os trovadores faziam. Lembra quando eu falei dos trovadores? Pois é você trazer técnicas da narrativa oral, técnicas de quem conduz histórias sem o apoio do livro, sabe? Lá na antiga, quando ainda não contavam histórias através de livros, mas faziam aí, davam o valor, a narrativa, a transmissão através da palavra falada, a oralidade. Pois são essas técnicas que você pode buscar e que você vai inserir antes mesmo de você abrir um livro para contar a história. Vamos aí, vou pegar esse livro aqui. Esse livro aqui é da famosa Cíntia Barreto e do Camilo Martins, né? Lia. Pois você pode pegar aqui o livro, mas antes mesmo você vai iniciar a sua apresentação.
vou contar uma história e você cria. E aí é onde vem a preparação. Você preparou a história que você vai ler, né? Mesmo que seja a leitura ali, você está com apoio do livro para você ler, é importante que você conheça essa história que você vai contar para você poder se permitir a brincar, a sair daquela história, dialogar aqui com o público, como eu já falei, e voltar, certo? Lembra? Pois é. Mas antes disso, você brinca com essa história. Cria a sua apresentação através de músicas, através da poesia ou da forma que desejar, tá? Ó, eu vou dar também algumas dicas de recursos que você pode utilizar. No meu canal Fuxica que eu conto, inclusive, tem histórias que eu utilizo recursos, eu brinco com a história. É claro que a leitura em vídeo, ela fica um pouco diferente do que a leitura presencial, quando você tem o público presencial. Embora que eu, no meu trabalho de 24 anos aí trabalhando com o teatro, me dedicando ao público infantil, com espetáculos, eu sempre vou ali numa linha de pesquisa, de trabalho, né, que eu comecei na Teatro e Companhia com a comédia dell'arte, a arte do improviso italiano, que era pegar recursos e sair contando histórias como se fosse de improviso. A ideia é como se eu não tivesse nada elaborado, que tudo é improvisado, né? Até mesmo os tropeços, as caídas, tudo que possa acontecer e que parece que está errado, mas é que na verdade é tudo muito ensaiado para acontecer dessa forma. Ou apenas trabalhando com roteiro. O roteiro que você vai colocar lá, como vai ser a sua apresentação, o início da história, o meio da história e o final da história. Bom, esse vídeo sobre roteiros, de como você preparar, já fica para um outro mini curso. Mas aqui eu vou focar como você pode criar aí esses momentos lúdicos para você ler em voz alta ou narrar a sua história, certo? Ó, veja bem, com um livro nas mãos, é sempre mais difícil você ter o objeto livro nas mãos, você está lendo uma história e ainda ter elementos. Mas aí você pode buscar a forma que facilite o seu envolvimento com objetos para você narrar essas histórias através da leitura. E aí você pode buscar entre o seu diálogo com o público, no início, na sua apresentação pessoal. Por exemplo, vou dar aqui uma dica aqui, ó. Eu tenho essas luvas aqui, ó, que eu fiz, umas luvinhas aqui. Crianças amam essa luvinha aqui, principalmente crianças assim da educação infantil, com menos de 5, 6 anos de idade, elas ficam encantadas, loucas com esses objetos. E aí você vai contar a história de uma aranha. Você viu no livro, tem uma história de uma aranha. Eu peguei aqui, lia, mas nem pensei sobre uma questão de pegar um livro da história da aranha. Aí você pega aqui a aranha, né? Você pode apresentar a aranha na história que você vai contar. E você brinca com a aranha, você fala quem é essa aranha, aí você pode colocar o nome da personagem da aranha, que é da história do livro, do autor. E aí você vai brincando com isso. Mas antes você já apresentou aqui, ó, a personagem que saiu do livro e já está aqui, ó, diretamente com você e, ó, pertinho do público a quem você vai se comunicar. Então, ó, eu posso até brincar, ó, brincar com essa aranha. Minha aranha, ó, ela adora dançar. Ela gosta de sapatear. A aranha, ó. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo. E a dona aranha continua a subir. E assim vai a musiquinha. Vai brincando com a plateia. Brinca que a sua aranha gosta de sapatear. Ela sapateia pra lá e pra cá. Opa! Quantos sapatinhos a aranha tem? E aí você pode até contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sapatinhos! Mas essa história que eu vou contar, e aí introduz a história. Viu só como você pode, de uma maneira lúdica, divertida, você pode brincar com a história que você vai contar, que você vai ler? Pois é. Repararam
que aqui, né, como eu estou contando, histórias, não, na verdade aqui eu estou passando para vocês, né, informações nesse mini curso de ler e contar histórias, ou seja, o tema do nosso assunto aqui é sobre livros e histórias infantis. Então, eu aqui preparei o ambiente, trazendo aqui, nesse ambiente, os livros, claro, nós estamos falando de livros, leitura em voz alta para crianças. Então, eu trouxe recursos que eu utilizo também para fazer identificar tipos de textos, de leituras. Eu trouxe aqui nesse ambiente máscaras teatrais que eram muito utilizadas para contar histórias. Lá no tempo medieval se utilizava muito máscaras, então isso já faz parte da minha pesquisa de trabalho. Então trouxe aqui livros cenográficos, né? Isso daqui, essa montagem que eu fiz aqui, foi inclusive uma das montagens que eu utilizei no canal Fuxica que eu conto por algum tempo. Foi esse cenáriozinho que tinha um ratinho de livros lá. Então, eu preparei esse ambiente para poder falar de histórias infantis, de leituras infantis, certo? E é esse cuidado que você também vai levar para o seu público. Você preparar o ambiente em que você vai contar essa história. Eu não sei onde você quer contar histórias, eu não sei onde você vai contar histórias, mas você pode permitir aí usar recursos em que você, mesmo que sejam simples, mas que você pode levar essa forma de conduzir aí o seu trabalho, né? Dentro de um hospital, você pode abrir aí um leque de possibilidades, gente. Inclusive um leque você pode abrir para contar umas histórias, né? Você pode fazer recurso, aí você criar um leque e através desse leque sair as histórias. Olha só. Mas você também pode, na sala de aula, em algum lugar que você for, você estender um tapete. E como vai ser esse tapete? Como pode ser o seu tapete? Eu, no canal Fuxica que eu conto, eu sempre estendo aí um fundo de fuxicos. Eu uso muito fuxicos mesmo para trazer essa ideia do fuxica, do fuxico, né? Uma arte que eu gosto muito. Então, eu trago aí os fuxiquinhos, mas você vai criar da melhor forma do que você achar. Usar mesmo, você se inspirar. Você permitir a inspiração vir, o que combina com você. Eu acho que muitas pessoas que já têm esse interesse de contar histórias, de fazer leituras, estar mergulhando nesse universo lúdico, elas já têm aí algo que elas já têm na vida delas, que elas já trazem com elas, né, com a gente, que fica na nossa memória, né? Eu acho que eu também trago muito essa coisa do fuxico, porque isso traz aí da minha mãe, do recurso, né? A minha mãe que é costureira, que trabalha com artesanato, e ela começava a fazer os fuxicos, e eu ficava apaixonada pelos fuxicos, então introduzi lá, trouxe da minha vida para o meu trabalho. E eu acho que tem muito a ver quem conta histórias, quem cria, né, nesse universo das histórias, que trabalha com as memórias, trazer aí muito do que é da sua vida, né, da sua particularidade, do seu cotidiano, e aí você traz isso. De repente é uma mala que vai abrir e você vai trazer, através dessa mala, as histórias, os livros, ou de livro cenográfico. Enfim, gente, são oportunidades que você mesmo vai trazer através da sua inspiração para criar a sua performance da oralidade, se expondo em público, como você vai se expor, que tipo de apresentação você vai fazer, qual a roupa que você vai vestir, será que é um figurino? E o que eu vou utilizar além dos meus recursos? Vou querer utilizar algo mais, algum tipo de recurso, que seja adereços, que seja musicais, recursos, instrumentos. O que eu vou preparar para a minha performance? Ou que seja somente com a leitura de um livro. Falando em leitura de livro, eu vou deixar aí para vocês mais algumas histórias, algumas performances de leituras para vocês, trechos curtinhos que fica aí para você, servindo de inspiração e para você começar a pensar em criar o seu próprio caminho. Veja só, no fundo lá no
bem no fundo do baú. Então, vamos à história. Mas um dia igualzinho a todos os outros, o pai chegou em casa empurrando uma bicicleta. Os olhos de Rosa brilharam de felicidade. Um sorriso cresceu em seu rosto e ela escutou as palavras mágicas. É pra você! Visita inesperada. Lá em minha casa aparecem muitos bichinhos. Eles vão me visitar e ficam um dia inteirinho. Borboletas, mariposas, passarinhos. Cuido com grande carinho. Passo o tempo olhando, até esqueço o tempo passar. Quando chega a noitinha, faço a despedida. Sei que no dia seguinte, eles não estarão mais lá. Eles só foram me visitar. Quando pensa na performance, a gente pensa em como a gente pode se comunicar com o nosso público e envolvê-los da forma mais atraente possível para que a gente ganhe esse público de ouvintes, né? O importante é que no final de tudo isso as crianças e todos aqueles que, mesmo não sendo crianças, olhem e venham falar com você e falar assim, nossa, que bacana esse seu trabalho, que bacana isso que você faz, muito legal a forma que você faz. Ainda bem, eu ouvi muito isso durante toda a minha trajetória profissional, eu sempre ouvi muito mais isso, né, do que alguma crítica que fale sobre a construção da minha performance. E certamente as pessoas que criticam são as pessoas que fazem o mesmo que eu faço, e aí elas vão criticando, mas de um olhar muito do que eles fazem, do que eles acreditam ser o que é melhor, né? E o que eu acho bem legal e que eu volto a falar com vocês é não se importar muito sobre do que é bem legal. Eu acho que o que é legal é quando você cria o seu caminho e você acredita nesse caminho que vai conduzir aí para a apresentação, né? É muito importante, se você gosta de fazer esse tipo de atividade, é de você buscar esse caminho, buscar a melhor forma que você acha que vai se comunicar com o seu público e você entregar da melhor forma, com amor, com muita alegria e envolvimento com aquilo que você está fazendo. Isso certamente vai te levar ao sucesso com as crianças. Então, gente, esse vídeo fica por aqui. Estou me despedindo. Na última aula, eu deixo aqui essas informações para vocês. Eu espero que tenha feito muito sentido e que você possa dar já os seus primeiros passos, se você ainda não teve coragem para isso, para criar aí a sua performance e interação com o público. Dentro de todas essas informações que eu passei, você pode aí, ó, já começar a tirar, pensar nos recursos que você já tem, próprio de você, em primeiro lugar, e depois vai criando as possibilidades que você vai potencializar o seu trabalho, a sua apresentação. Tá certo? Olha só, gente, eu estou indo embora. Quero agradecer muito a sua presença aqui no canal Fuxica que eu conto. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, que eu sempre vou deixar aí não só esses projetos, mas também eu deixo aí histórias, leituras dramatizadas, narração, enfim. E me sigam aí nas redes sociais para que vocês fiquem por dentro de tudo que eu estou fazendo e entregando para vocês que gostam do ato de ler e contar histórias. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!